Imagine uma praga tão terrível que as pessoas oram para morrer, mas a morte foge delas. Imagine criaturas híbridas que saem das profundezas do inferno, liberadas por uma chave misteriosa e que têm o poder de atormentar a humanidade por meses. Cavalos com rostos de homens, caudas de escorpiões e dentes de leão. Isso não é ficção nem mito. É o que o profeta João, em um momento de revelação divina, registrou no livro mais enigmático de toda a Bíblia, Apocalipse capítulo 9. Mas o que essas visões realmente significam? Seriam criaturas literais, demônios antigos, ou um simbolismo assustador para algo que a humanidade ainda iria inventar? E por que, em meio a toda essa destruição, o detalhe dos rostos humanos é tão intrigante? A resposta para esse mistério não só nos leva a um dos textos mais assustadores da Bíblia, mas também nos faz questionar a nossa própria natureza. Hoje, no Fatos da Escrita, vamos mergulhar nas profundezas do Apocalipse. Vamos explorar o mistério da quinta e sexta trombetas, a praga do abismo, e tentar decifrar a verdadeira identidade das criaturas com rostos humanos. Se você busca desvendar os fatos por trás dos mistérios mais profundos da Bíblia, inscreva-se no canal Fatos da Escrita e ative o sininho. Você não vai querer perder o que está por vir. 1. O contexto. As 7 trombetas do juízo. Antes de abrirmos o capítulo 9, precisamos entender onde ele se encaixa na grande tapeçaria profética do Apocalipse. O livro é dividido em uma série de juízos de Deus, que se manifestam através de selos, trombetas e taças. O capítulo 9 é o clímax de uma sequência que começa no capítulo 8, quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, abre o 7º selo. O 7º selo não revela um evento, mas sim uma pausa no céu e a entrega de 7 trombetas a 7 anjos. As 4 primeiras trombetas descrevem juízos que atingem o mundo natural. A terra, o mar, os rios e o sol são parcialmente destruídos. A humanidade sente o peso da ira de Deus, mas os piores juízos ainda estão por vir. A partir do capítulo 8, versículo 13, João nos dá uma pista da intensidade do que está por vir. Um anjo voa pelo meio do céu, clamando com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos hão de ainda tocar. A quinta e a sexta trombetas não são apenas eventos de juízo, mas são as primeiras 2 de uma série de 3 ais, prometendo um nível de sofrimento sem precedentes. O cenário está pronto para a abertura da quinta trombeta. O juízo começa de uma maneira inesperada. João vê uma estrela que cai do céu na terra. A essa estrela é dada a chave do poço do abismo, uma espécie de prisão para demônios. No instante em que a chave vira, uma fumaça densa e escura emerge do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. E da fumaça emergem criaturas. Elas são descritas como gafanhotos, mas não são gafanhotos comuns. A descrição é tão detalhada e bizarra que tem fascinado teólogos e estudiosos por séculos. A Bíblia nos diz que elas tinham forma de cavalos de guerra, prontos para a batalha. Isso sugere velocidade, força e um propósito destrutivo, coroas semelhantes ao ouro, indicando que tinham autoridade e poder, conferidos a elas para a sua missão. Rostos como rostos de homens. Este é o detalhe mais enigmático. O rosto humano sugere inteligência, malícia e talvez uma paródia da criação humana. É uma característica que as separa das criaturas irracionais e as aproxima de uma espécie de inteligência maligna. Cabelo como cabelo de mulher, simbolizando talvez uma beleza enganosa ou a sedução que esconde a sua verdadeira natureza. Dentes como dentes de leão, um símbolo de ferocidade e poder de destruição. Couraças de ferro, sugerindo que são invulneráveis e indestrutíveis por meios humanos. O som de suas asas, como o som de carros de guerra, demonstrando a intensidade e o barulho de sua aproximação. Caudas e ferrões como os de escorpiões, para infligir dor e tormento. O propósito dessa praga é tão assustador quanto as criaturas. Elas não têm permissão para matar os homens, mas apenas para os atormentar por 5 meses. O tormento é tão intenso que os homens desejarão a morte, mas não a encontrarão. É uma praga de dor sem fim. E para piorar, elas têm um rei sobre elas, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apollyon. Ambos os nomes significam destruidor. 3. O mistério, revelado, as interpretações. A descrição dessas criaturas é tão inusitada que levou a diversas interpretações ao longo da história. O que a Bíblia está realmente descrevendo aqui?
Interpretação literal. A visão mais direta é a de que estas são criaturas literais, sobrenaturais, demoníacas que serão liberadas do inferno no fim dos tempos. Sua aparência grotesca é a prova de sua origem maligna e de sua natureza híbrida, projetada para aterrorizar e punir a humanidade. Para quem defende essa visão, não há simbologia, apenas uma revelação literal do que virá. Interpretação simbólica. Muitos teólogos veem a descrição como uma metáfora ou um simbolismo. Eles argumentam que João, ao descrever o que viu, usou o vocabulário de sua época para explicar algo que ele nunca tinha visto antes. Sob essa ótica, as criaturas poderiam representar helicópteros de ataque. Um avião-helicóptero tem a forma de um gafanhoto, corpo alongado e asas vibratórias. O som de um carro de guerra, um motor que pode ser a fumaça da fornalha, e até mesmo o ferrão na cauda de um escorpião pode ser comparado a uma arma de fogo. O rosto humano poderia representar a inteligência do piloto ou a capacidade de destruição da humanidade que o controla. Tecnologia de guerra, a couraça de ferro e os dentes de leão podem ser metáforas para tanques e veículos de combate. A praga não mata, mas inflige terror e tormento psicológico, uma característica da guerra moderna. Opressão espiritual. A praga pode ser a manifestação de forças demoníacas que trarão tormento espiritual e moral àqueles que rejeitaram a Deus. A dor não é física, mas uma agonia da alma, uma angústia existencial que faz com que os homens prefiram a morte a viver com a culpa e o vazio. O rosto humano nessas criaturas é um dos paradoxos mais aterrorizantes. Ele sugere que, por trás da destruição, há uma inteligência maligna, talvez uma caricatura da humanidade que se tornou tão corrompida que se assemelha a monstros. É um lembrete de que o mal, em sua forma mais pura, pode se manifestar de maneiras que imitam e corrompem a própria criação. 4. A sexta trombeta. O exército de 200 milhões. Apocalipse 9, 13 e 21. O juízo da quinta trombeta é seguido por algo ainda mais devastador. A sexta trombeta soa, e uma voz ordena a um anjo para soltar os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Estes anjos, que foram preparados para aquele exato momento, lideram um exército de cavalaria. O número é inacreditável: 200 milhões. A descrição desse exército é tão assustadora quanto a das criaturas do abismo. Cavalos com poder destrutivo. As couraças dos cavaleiros são de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos é como a de um leão, e de suas bocas saem fogo, fumo e enxofre. O propósito final. Este exército não tem como objetivo o tormento, mas a morte. Sua missão é matar 1/3 da população da Terra. O que o Apocalipse nos mostra aqui é uma progressão de juízo. A humanidade, em seu orgulho e rebelião, se recusou a se arrepender da praga de tormento e, como resultado, enfrenta uma praga de morte em escala global. O capítulo 9 termina com uma nota trágica. Após todo esse sofrimento e destruição, a Bíblia diz que os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Não adoraram os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. É a prova de que o coração humano, mesmo diante da mais terrível dor e do maior milagre, pode se recusar a se voltar para Deus. Conclusão: o verdadeiro mistério de Apocalipse 9. O mistério de Apocalipse 9 não se resume à aparência das criaturas. Ele é um paradoxo que nos confronta com uma verdade profunda. A visão de criaturas com rostos humanos é um reflexo perturbador da própria humanidade. É a imagem de um mal que não vem de um ser irracional, mas de uma inteligência pervertida, de uma criatura que, no seu auge de rebelião, se torna um monstro para os seus semelhantes. O verdadeiro segredo do Apocalipse não é o que o futuro nos reserva, mas o que fazemos com o presente. Apocalipse 9 é um alerta. É um grito de que o tempo de juízo está chegando, mas também um lembrete da nossa capacidade de nos arrependermos. As criaturas com rostos humanos são um lembrete de que a nossa maior ameaça não é um inimigo externo, mas a escuridão que habita em nós. Você está pronto para enfrentar a verdade?